Fala pessoal, então vamos para mais uma aula e aqui pode observar que eu habilitei para a gente conseguir visualizar os botões que eu estou pressionando, então fica mais fácil de vocês se orientarem aí, ó. Por exemplo, eu vou clicar a tecla A, automaticamente ele faz essa operação aqui e vocês não ficam tão perdidos. Eu instalei da mesma forma que eu ensinei lá anteriormente, na parte de Editing, Preference, e busquei pelo nome aqui, ó, que é Screencast, e se vocês estiverem interessados, é só clicar em Install, ele já fica aqui designado e automaticamente você consegue mexer. Bom, essa aula a gente vai aprender como é que mexe na interface dos objetos de cena. Então, como eu disse anteriormente, a gente tinha essas opções ao lado. E se eu clicar e selecionar um objeto, posso clicar e selecionar ele diretamente na Viewport, que é essa parte interna aqui da cena. Ou posso clicar aqui ó, em câmera, ou posso vir aqui e clicar em Light, e aí vai. Então você decide a forma que você quer selecionar melhor. Para eu mexer nessa viewport, para eu ter acesso das alterações e configurações de movimentação, eu posso clicar o botão do scroll do mouse, só segurando. Então ele dá esse giro aqui, ó, e eu defino basicamente onde que eu quero visualizar. Por exemplo, eu quero visualizar atrás do cubo, só clicar com o botão no meio do mouse e eu posso girar para ele fazer essa variação aqui. Então, com o botão do scroll mais o shift, a gente tem esse pano, que é ele manter e a gente conseguir visualizar o que está aqui, ó, só para movimentar. Com o botão Ctrl mais o scroll, eu dou o zoom in e zoom out, então posso fazer isso também. E eu tenho essas opções aqui, ó, zoom in e zoom out, tem o pan. Eu tenho aqui para visualizar dentro da câmera, ou seja, ele vai automaticamente para dentro da visualização dessa câmera que está aqui, ó. Também posso apertar o botão 0 do meu teclado, numpad, então ele faz isso, 0 para entrar e 0 para sair. Aqui eu posso clicar para visualizar na forma de perspectiva ou ortográfica, então pode ver que ela tem uma diferenciação de visualização de cena. Para isso eu também posso apertar o botão 5 do meu numpad, e ele faz isso. E observem que com o Blender a gente vai trabalhar muito com o teclado para atalhos. Então, já vão se habituando, clicando aí, porque praticamente o que domina no Blender é você conseguir memorizar os teclados para facilitar o seu nível de acesso às funcionalidades do Blender. Então, fica mais fácil de você fazer assim. Então, lembrando, Shift, o botão do meio, Pan, Ctrl, botão do meio, faz o Zoom e o Zoom Out. E você pode fazer também assim com o Scroll para aproximar e distanciar. Só que é um zoom diferenciado, né, também. E somente com o botão do meio para fazer esse movimento de cena. Tá. O que a gente pode definir aqui com as opções laterais também? Aqui eu tenho a forma de visualização do gizmo, para orientar onde a gente vai visualizar e o ponto focal que vai ser trabalhado na cena. Geralmente a gente sempre trabalha na vista frontal, para se situar. Então, se você quiser ir para a vista frontal, é só clicar com o botão numpad número 1, que ele vai para essa vista frontal. Se eu clicar com o botão numpad 2, ele vai dando esse giro aqui meio controlado, e eu posso clicar com 8 para ele retornar essa operação. Então, ele dá o giro inverso. Então, vou clicar novamente. O botão 3, ele vai trocando essa forma de visualização. Ele vai para a vista ao invés de ser "-y", ele vai para "x". Então, a gente consegue visualizar com o botão 4, ele dá esse outro giro no sentido Z. E com o botão 6, ele volta essa operação. Então, a gente tem total controle para fazer isso também, fazendo essa diferenciação do movimento de câmera. Para eu movimentar os objetos de cena, pois a gente só abordou por enquanto a movimentação de visualização, eu posso clicar aqui ó, em Move. Então, automaticamente a gente tem esse gizmo aqui aparente. Isso aqui está me indicando o seguinte: vou aproximar com o Shift e o Scroll. A gente consegue aproximar do objeto em si, ó. E ele tem essa setinha para cima, que é o azul, que ele conta o eixo Z. Essa setinha para o lado, vermelha, que conta o eixo X.
e essa aqui para trás, que ele conta o eixo Y. Então, isso aqui seria positivo, o x positivo e o y positivo. Para baixo e para o lado, ou para aqui para frente, seriam as opções negativas. Então, se eu quiser mover, é só clicar e arrastar, ele move. Então, movo para o lado positivo ou movo para o lado negativo. E assim também para as outras partes. Vou fazer essa operação deixando um ponto mais de vista aqui melhor. A gente pode fazer isso com o cubo, que ele está logo no epicentro aqui da nossa cena geral. Então, vou fazer aqui, ó, fazendo essas operações para cá, para um lado e para o outro. Vou dar um Ctrl Z para a operação para retornar tudo na nossa cena. E o que vocês podem observar é que eu posso fazer também essa movimentação com o G do teclado. Para fazer a movimentação do objeto, somente com o botão G. E se eu quiser ir para um ponto específico, por exemplo, se eu quiser ir para o ponto Z, é só digitar G e depois Z, que ele automaticamente crava essa operação. E vocês podem ver aqui, ó, nessa parte, que ele só está movimentando realmente esse ponto ali, ó. Se eu, por exemplo, não quero ir para o Z, quero ir para o X, aperta no X e você automaticamente tem essas opções também. Ah não, por acaso não é o X, acho que é o Y. Então vou clicar no Y do teclado e ele automaticamente já traça essa linha com a orientação colorida referente à movimentação e a gente consegue fazer essa alteração manualmente. Então muitas das vezes você não vai usar essas partes daqui, você automaticamente no seu subconsciente vai apertar G, depois Z, depois Y, depois X e vai fazer a movimentação de acordo com o que você quer. Se por acaso você movimentou e deixou ele em outro ponto aqui, e quiser resetar tudo isso na sua visualização, vou selecionar tudo, apertar 0 e ele vai para esse eixo 0 aqui da nossa cena. Pode ver que é uma cruz, né? E tudo se encontra, ou seja, o ponto central, ponto 0, é esse pontinho aqui. Tá, se eu apertar agora no Rotate, vou clicar nesse objeto, pode ver que esse gizmo ele ficou diferente. Ele ficou com uns círculos aqui ao redor. Então, isso está me indicando que se eu clicar, por exemplo, nessa parte, eu posso rotacionar ele no sentido Y. Se eu clicar nessa, rotaciona no sentido X. E se eu clicar naquela ali, rotaciona no sentido Z. Aqui automaticamente vai fazer essas alterações. Posso resetar tudo. E quais os atalhos para isso? Então, os atalhos é o botão R de Rotate, Rotate. E por acaso, se eu quiser rotacionar, é só fazer isso. Agora, se eu quiser cravar em um único sentido, eu faço automaticamente como eu fiz anteriormente. O Y para girar no Y, o Z para girar no Z, o X para girar no X. A parte de escala. Escala é o botão logo abaixo. Então, podem ver que ele tem também uma designação diferenciada. E ele faz isso aqui, ó. Ele escalona de um lado para o outro. Pode ver que isso ele altera dentro dessa interface aqui, ó. Então, eu posso fazer aumentar ou diminuir esse objeto de cena, fazendo ele aumentar de tamanho. Então, antes ele estava com a designação em 1 por padrão. E se alterar também os fatores aqui, ó, você tem resultados diferenciados. Beleza, e consequentemente a gente tem os atalhos para fazer essa alteração também na escala, que é o botão S de Scale. Então, se eu não designar nenhuma operação, ele escalona por igual. Se eu apertar em Z, ele só vai escalonar em Z, em Y, somente em Y, em X, somente em X. E qual é a diferença desse objeto aqui para os outros de cena? Se você observar, ó, eu posso clicar nesses outros aqui e ele aparece as operações automaticamente. Só que para algum deles eles não vão ter alteração, assim como teve esse objeto. Pois esse aqui é uma mesh, pode ver que ele tem uma configuração, um objeto diferente. Esse aqui é uma câmera, esse aqui é um emissor de luz. Então, consequentemente, ele vai funcionar de formas diferentes para cada operação, para cada objeto aqui, porque eles possuem propriedades diferenciadas. Então, voltando para essa operação, a gente tem um transform. Clicar aqui, ó, pode ver que ele ficou um pouco mais difícil, mas a indicação que ele está nos dando é que ele tem tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ele tanto move de um lado para o outro,
tanto rotaciona, tanto escala. Então é isso que o transform faz. Deixa eu voltar toda essa operação. E aqui, ó, essa parte aqui seria mais de coisas de auxílio. O annotation é para você anotar coisas na sua viewport. Ó. Pode ver que ele dá meio que uma interface bidimensional dentro do espaço 3D. Então seria para você botar anotações. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo tutorial para vocês e eu falo, bom, esse ponto aqui até esse ponto, ele tem 2 metros. Então anota aqui, nessa viewport, vocês visualizam melhor essa questão de cena. Esse measures é para fazer o sistema métrico também. Por exemplo, desse ponto a esse ponto, ele está dando cerca de 3 metros. Se eu pegar esse ponto a esse ponto, ali está dando em torno de 2 metros, por aí. Então, o measure é para esse tipo de interface. E esse add cube, você vai adicionar cubos aqui, ó, dentro dessa interface e trabalhar dentro dele. Você pode adicionar outros tipos de variação, como cones, cilindros, esferas e outros tipos de objetos aqui de mesh, só clicando e pressionando até ele aparecer essas opções, assim como os outros também possuem. Voltando aqui para a nossa cena, então é basicamente isso que nós temos de opções de movimentação da interface do objeto. E a próxima aula a gente vai entrar um pouco mais aprofundado na edição do objeto em si, ou seja, para fazer o dimensionamento, para fazer outras modificações um pouco mais precisas. Então, até lá!